Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, criatura querida, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa 9ª aula de Catecismo, última aula de Catecismo do ano 2024. Estamos na nossa 9ª aula com a graça de Deus. E para você que chegou agora e não está sabendo, nós temos aqui no nosso canal do YouTube um curso de catecismo. Você pode assistir depois as nossas outras aulas. E se não é inscrito, faça isso, para você não perder nenhum de nossos conteúdos. E também nos ajudar a evangelizar através da internet. Hoje, o nosso tema é muito importante. São Paulo vai dizer que não conhece outra coisa a não ser Cristo e Cristo crucificado. A coisa mais importante para a nossa salvação, para a nossa fé, é que Jesus se encarnou, morreu, padeceu por cada um de nós. E com o seu padecimento com a cruz, ele pagou o preço da nossa salvação. Então nós vamos aprofundar esse que é o 4º artigo do credo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós então vamos ver o que significa profundamente essa frase que nós rezamos no credo. A primeira coisa, eu vou recordar um pouquinho a aula passada. Só um ponto que nós falamos na aula passada e eu insisto que você veja todas as outras aulas. Isso vai ser muito importante para o seu crescimento na sua fé. Só abrindo aqui um parênteses, o que eu sempre falo para os meus alunos aqui é: se nós conhecemos mais a nossa fé, nós passamos a amar mais a Santa Igreja. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, mais nós nos apaixonamos pela Igreja. E, obviamente, por Jesus. Se nós conhecermos verdadeiramente os tesouros da nossa fé católica, nós não seremos tentados a abandonar a Santa Igreja. Muitas pessoas deixaram esta igreja ou deixaram de frequentar a igreja ou tiveram problemas de fé justamente porque não assistiram aulas de catecismo, não leram o catecismo, não ouviram o catecismo, porque não estudaram o catecismo. Por isso eu venho com toda a equipe dar essas aulas de catecismo para vocês, como uma missão. Eu quero que você me ajude nesta missão. Vamos evangelizar. Vamos fazer com que as pessoas sejam mais católicas. Combinado? Então vamos lá. O 4º artigo do credo é este: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nos ensina o Catecismo de São Pio X que, para redimir o mundo com seu sangue precioso, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia. Morreu no lenho da cruz e desta deposto foi sepultado. Os evangelhos, eles colocam de modo bem preciso o fato histórico que Pôncio Pilatos governava a Judéia naquela época. Então, situa o acontecimento de máxima importância, o maior acontecimento da história do mundo. O que significa dizer que Jesus padeceu? Padeceu expressa todas as penas sofridas por Cristo na paixão. E nós meditarmos sobre as penas de Jesus, sobre os sofrimentos de Jesus é muito importante. Veja, nós vivemos atualmente, já de algum tempo, uma
espiritualidade por diversos motivos que eu não vou me aprofundar aqui agora, eu não vou refletir, mas você deve concordar comigo, uma espiritualidade ou um modo de viver a vida cristã parecida com o que o mundo moderno, ocidental quer viver. Uma forma sem sofrimento, muito light. Então, nós vivemos no mundo das grandes facilidades, onde eu consigo comida com um toque de dedo na tela do celular e a comida aparece magicamente na minha casa. Claro, não é tão mágico assim, eu tenho que trabalhar para pagar o iFood, mas chega, né? Sem eu precisar me locomover. Se eu precisar, eu me comunico, eu recebo notícias de forma instantânea e etc. Então, o mundo moderno, ele é suave, ele é cômodo. E essa comodidade, muitas vezes excessiva, nos torna frágeis. Falando isso no caráter, na personalidade e até mesmo no corpo. A gente sabe tanto que estamos ficando frágeis por ficarmos sentados o tempo todo, por não exercitar, não estamos vendo necessidade de fazer exercício, de pegar peso, a gente não faz mais nada. Nós estamos fragilizando o nosso corpo, fragilizando também a nossa personalidade, nosso caráter. Estamos ficando muito moles. Eu acho que você entende o que eu estou querendo falar. Isso não é desassociado da nossa espiritualidade. Veja que há uma ligação entre, óbvio, eu sou uma pessoa de corpo e alma, então se o meu corpo é fragilizado, minha personalidade, a minha mente, o meu caráter estão fragilizados. Está muito frágil, né? A minha alma, ou seja, o meu relacionamento com Deus, ele fica tendencioso a essa facilidade do mundo moderno. Então, quero as coisas muito fáceis. Eu quero também entrar no céu de graça. Eu não quero carregar a minha cruz. Eu não quero fazer nada para merecer a salvação. Eu quero que um anjo venha me buscar com as nuvens fofinhas e me leve até o paraíso. Não quero ter nenhum esforço. Mas, mais do que em outra época, eu diria que a nossa época está sofrendo com as consequências do mundo moderno. E por isso se faz necessário que meditemos na paixão de Cristo. Para nos salvar não foi simples, não foi fácil. Quero terminar o estudo do Catecismo esse ano trazendo essa reflexão. Nós vamos estudar na aula de hoje, peço que você fique até o fim. Eu vou explicar o porquê do sofrimento de Cristo. Então, é muito importante porque ao olhar para a cruz, ao olhar o sofrimento de Jesus, nós compreendemos o quanto nós o amamos pouco. Compreendemos o quanto nós sofremos pouco por Jesus. Olha, a vida dos santos, leia sobre a vida de qualquer santo católico, você vai ver um amor à Santa Cruz, um amor à paixão de Cristo. Meditar sobre a paixão de Cristo foi causa de grandes conversões. Observe Santa Teresa d'Ávila, que ao meditar sobre uma pequena imagem de Jesus flagelado, teve a grande conversão da sua vida, que a tornou verdadeiramente santa. Não que ela já não fosse uma mulher separada antes, mas a partir daquele momento da contemplação da paixão de Cristo, ela passou a ser uma gigante de oração, de virtude. Então, por isso, eu convido você a mergulhar comigo. Começar
né? Porque será pouco tempo aqui nesses 30 minutinhos que estaremos aqui, mas nós meditarmos sobre a paixão de Cristo e continuarmos com essa meditação, continuarmos com essa reflexão, olharmos para a cruz e pensarmos no sofrimento de Jesus. Mas voltando aqui, eu disse a vocês que eu iria pegar um ponto da aula passada. Então, qual é este ponto? Jesus verdadeiramente se fez homem. O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, de verdade se fez homem no seio da Virgem Maria. Homem como eu, homem como nós, seres humanos, com todas as características, com todas as funcionalidades, não só do corpo, mas também a alma. Jesus tinha uma alma humana capaz de amar como homem, sofrer como homem, padecer como homem, se alegrar como homem, sem deixar de ser Deus. Então, é o mistério da união hipostática, um termo teológico. Não é necessário explicar, falei na aula passada, mas apenas dizer que existia uma só pessoa, a pessoa divina em duas naturezas. Foi o que vimos na aula passada, a humana e a divina. E isso é muito importante para a gente entender o porquê do sofrimento de Cristo, tá bom? Então, é muito importante entendermos, reafirmarmos a nossa fé católica, que Jesus é 100% Deus, não deixou de ser Deus ao encarnar-se e tornar-se 100% homem, exceto no pecado, óbvio, porque ele era Deus, e também óbvio, porque o pecado não faz parte da natureza humana. Deus não nos criou pecadores, Deus nos criou santos. Deus criou Adão e Eva puros, santos. O pecado entrou no mundo pela desobediência dos nossos primeiros pais. Mas a natureza humana que Deus criou foi uma natureza santa. Então Jesus assume e restaura a criação do homem, assumindo a nossa natureza. Vamos lá. Voltando aqui para o catecismo. Jesus padeceu no corpo e padeceu também na alma. Ele teve o sofrimento na alma, ou seja, ele sofreu angústia. Inclusive, ele sofreu a suprema angústia. E a gente vê lá no Evangelho, Jesus sofreu tanto ao contemplar, ao ver a sua paixão, saber o que ele iria passar, ele sofreu tanto que ele pede ao Pai, se possível, afastar o cálice. Pai, afasta de mim este cálice. Poderíamos meditar sobre esta frase durante um final de semana inteiro, durante um dia inteiro, fazermos um retiro só com esta oração de Jesus. Quantas vezes nós nos sentimos culpados? Podemos nos sentir culpados ou não queremos pedir a Deus que nos afaste o sofrimento, ou que cure uma doença, ou achamos que Deus me quer triste, Deus me quer sofrendo. E Jesus pediu ao Pai para afastar o cálice. Jesus não queria. Então, a sua alma humana, a sua natureza humana, ao ver o que ia padecer, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse padecimento da alma, Jesus pediu, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E imediatamente ele continua, contudo, não se faça a minha vontade, mas a vossa.
Então a vontade humana se submete inteiramente à vontade divina de Cristo, que está unida à vontade do Pai, porque Ele é um com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus. Então vamos lá. O suplício. Vamos falar um pouquinho da cruz. Quando nós falamos que Jesus padeceu, nós falamos de todas as penas que Jesus sofreu. Estas penas são as penas corporais, a tortura de Jesus. Jesus sendo flagelado, Jesus que foi perfurado pelos cravos, coroado de espinhos. Estamos falando de todas as dores físicas que nós nem podemos imaginar. A imensa dor que Jesus sofreu, mas também a dor da sua alma, o sofrimento, a angústia, a tristeza da sua própria alma. Porém, quando nós dizemos que Jesus é Deus e homem, nós podemos dizer a seguinte coisa: Jesus padeceu como homem porque, como Deus, ele não podia sofrer. Então, qual era a forma em que Deus poderia sofrer? Deus não pode sofrer. Deus é onipotente. É impossível que Deus sofra. Então, qual seria a única maneira com que Deus pudesse sofrer? Assumindo a natureza humana. Como homem, na sua natureza humana, no seu corpo, na sua alma, ele sofre profundamente, sofre infinitamente. Mas enquanto Deus, escute bem isso, enquanto Deus, ele não poderia morrer. Deus não morre. Mas em Jesus, porque ele assumiu a natureza humana, ele foi capaz de sofrer e morrer. E sofrer e morrer do pior suplício que existia na época. Inclusive, atestado até pela própria Bíblia. O Antigo Testamento que vai dizer: maldito o homem que é elevado na cruz. Fala a palavra de Deus, é uma maldição, um suplício, um tipo de morte das mais cruéis, mais humilhantes. O que significa ser elevado na cruz? Significava que a terra rejeitava a pessoa condenada. Então, aquele criminoso não podia nem tocar a terra. A terra o rejeita. Ele é maldito, amaldiçoado. É tão grave que ele é amaldiçoado. Humilhante porque público. Ele está lá indefeso, com os braços abertos e normalmente nós não podemos afirmar com certeza, mas os supliciados eram crucificados nus. Então, não podemos afirmar com certeza que Jesus estava totalmente sem roupas. Poderia estar, como nós vemos nas representações, com uma roupa de baixo. Mas também não é de se excluir essa possibilidade. De qualquer forma, uma grande humilhação, uma grande vergonha para o Salvador. Então, o suplício da cruz, além de ser dolorosíssimo, os condenados ficavam agonizando por às vezes dias, sem comer, sem beber, exposto ao tempo, com as aves já vindo querer comer aquela carne viva ali. Olha que sofrimento, que agonia. Com uma enorme dificuldade para respirar, porque a pessoa ficava ali pendurada, então tinha que fazer força para respirar. Enfim, não podemos nem imaginar o tamanho da agonia, do sofrimento.
Por isso, para contextualizar o que eu estou dizendo, por exemplo, Pilatos mandou quebrar as pernas dos supliciados para que eles morressem logo. Então, por que quebraram as pernas do ladrão da direita e da esquerda? Porque assim eles ficariam totalmente pendurados na cruz, sem nenhum apoio. Assim eles morreriam rapidamente, sufocados no próprio sangue, sem ar. E Jesus já estava morto, então não quebraram suas pernas. Por que Jesus morreu rápido? Durou apenas 3 horas. Jesus foi crucificado ao meio-dia e morreu às 3 da tarde. Então, por que a agonia de Jesus durou, entre aspas, somente 3 horas? Porque ele já vinha sendo flagelado, torturado, desde o dia anterior, desde a sua prisão na quinta-feira à noite. Depois, na sexta-feira pela manhã, a flagelação, sem comer, sem beber, sangrando muito desde a sexta-feira de manhã, para ser mais preciso. Ele já estava sem forças. Com todo aquele sofrimento, com todo aquele sangue que ele derramou, por que ele não morreu antes? Porque ele era um homem forte, um homem robusto, um homem saudável. A força física do Senhor fez com que ele suportasse até aquele momento. Mas ele podia ter morrido antes. Este é também um dos motivos pelo qual os soldados pediram ajuda para carregar a cruz. Não foi por bondade, não. Porque eles queriam ver Jesus crucificado. Eles queriam levar Jesus até as últimas consequências. Queriam ver a humilhação de Jesus. Queriam ver Jesus crucificado. Jesus carregando a cruz e sendo crucificado. Por isso que eles chamam Simão o Cirineu para carregar a cruz. Depois de tantas quedas, Jesus poderia ter morrido ali esmagado sob o peso da cruz. Para evitar que ele não suportasse mais e morresse agonizando, chamaram alguém para o ajudar com a cruz. Porque eles queriam crucificar o Cristo, queriam crucificar Jesus, queriam ver a sua humilhação até as últimas consequências. Como eu disse, nós podemos e devemos meditar muito sobre a paixão de Cristo. Isso vai nos ajudar a termos uma espiritualidade menos frágil, uma espiritualidade mais forte. Nós pensarmos nas tentações do dia, poxa vida, por causa desse pequeno prazer bobo, rápido, eu não suporto essa tentação. Olha Cristo crucificado, o que ele sofreu por mim, por você. Será possível que eu vou por um prazer do paladar, do olhar, um prazer sensual tão rápido, não suportar? Eu não posso suportar? Então, ao olhar para a cruz, eu vejo que as minhas tentações, as minhas dificuldades, elas não são nada comparadas ao que Jesus sofreu por mim. Ao olhar, ao ver, ao contemplar o que Jesus sofreu por mim. Concorda comigo? Então, continuando. Quem condenou Jesus? Quem foi que condenou Jesus a ser crucificado? Quem é o Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos era governador da Judéia, o qual havia reconhecido a sua inocência. Lembra que no processo ele diz: não vejo mal algum neste homem. Lava as mãos, não é?
Agora, se ele tivesse sido homem para sustentar a sua palavra, talvez hoje ele fosse São Pôncio Pilatos. Já pararam para pensar nisso? Nem eu. Claro que Jesus iria morrer de qualquer jeito. Isso era o desígnio de Deus. Mas Pôncio Pilatos havia negado a condenação de Cristo e depois foi covarde. Ele havia reconhecido a sua inocência, mas, vai dizer o catecismo, cedera vilmente à ameaçadora insistência do povo de Jerusalém, especialmente dos líderes dos judeus que ameaçaram. Se você não condená-lo, você está contra César, ora. Ele estava governando aquela província em nome do imperador César Augusto, então ele temia pela sua própria vida, temia pelo seu poder, pois podia ser deposto, e tantas outras coisas humanas. Outra pergunta: Jesus poderia ter se livrado? Jesus poderia ter se livrado das mãos dos judeus e de Pilatos? Esse é um ponto muito importante na nossa fé. Nós vamos ver no Evangelho, se você prestar atenção, várias vezes Jesus foi ameaçado de morte. Logo no começo da sua pregação, quando Jesus diz que ele é o Messias, as pessoas querem pegá-lo para jogá-lo do alto de um monte. Várias vezes Jesus foi ameaçado. Pegaram pedras para apedrejá-lo. Várias vezes porque ele disse que era Deus. Jesus disse claramente: eu sou um com o Pai. Eu sou. E para a gente, essa frase não quer dizer nada. Eu sou. Tá, eu sou o quê? Veja bem, essa palavra dita na língua de Jesus é o nome de Deus. Jeová é errado. É uma transcrição errada do nome Yahvé. Eu sou o que sou, Yahvé. Então, quando Jesus fala eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. E os judeus entenderam que ele estava dizendo que ele era Deus e queriam apedrejá-lo por causa disso. Então, várias vezes Jesus foi ameaçado de morte, mas em nenhuma delas ele foi pego. Por quê? Os homens não pegaram Jesus, o poder humano nada tinha contra Jesus, Jesus era Deus. Vocês acham que os homens teriam força de prender Jesus? De amarrar Jesus? De crucificar Jesus? Não, ele se entregou. E a gente vê claramente isso na hora lá no Horto das Oliveiras, quando Judas dá o beijo da traição. Um gesto de carinho ali se torna o pior sinal de traição. E Jesus disse: Judas, tu vieste, amigo, com um beijo tu traís o Filho do Homem. Então, os soldados, e Jesus ainda conversa com os soldados. Vocês vieram buscar a quem? Aí eles dizem: a Jesus de Nazaré. Ah, sou eu. Ele se entrega: eu sou. Vieram me buscar, eu estou aqui. Ele se entrega voluntariamente. Então, em nenhum momento, e isso, gente, é a coisa mais forte que talvez ninguém medite, em nenhum momento os homens tiveram poder sobre Jesus. Vocês imaginam se alguém te prendesse e você pudesse escapar? Se alguém te fizesse sofrer e você pudesse evitar? Alguém fosse te dar um murro, alguém pudesse te ferir com uma faca e você tivesse poder de escapar, de fugir, ou
de atacar o agressor? Certamente nós faríamos. Eu faria. Seria legítima defesa, né? Então, por ser Deus, Jesus poderia, em todos os momentos da sua paixão, evitar os chicotes, evitar a coroa de espinhos, evitar as cusparadas, evitar tudo aquilo. Jesus poderia ter descido da cruz. Jesus poderia ter dito, tá bom, basta. Peraí. Mas ele não fez isso. Jesus se entregou inteiramente por cada um de nós, livremente, inteiramente por nós. Vai dizer o catecismo, Jesus poderia ter se livrado das mãos dos judeus e de Pilatos, mas sabendo que a vontade de seu Pai eterno era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, a ela se sujeitou voluntariamente. Antes, ele mesmo foi ao encontro dos seus inimigos e espontaneamente se deixou prender e conduzir à morte. Foi crucificado no Monte Calvário. Gente, e o que é que Jesus fez na cruz? Jesus fez na cruz algumas coisas. Primeiro, ele orou pelos seus inimigos. Jesus pediu perdão pelos soldados. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. De fato, eles não tinham ideia de que ali era um inocente, ali era o Filho de Deus, eles estavam cumprindo ordens. Jesus pediu perdão ao Pai por eles. Segunda coisa, meditando antes de passar para a segunda coisa, como é que vai o seu perdão aos seus inimigos ou àqueles que te ofenderam? Como cristãos, não devemos ter inimigos, mas certamente temos pessoas que nos ofendem. Eu vou dizer para você, existem duas categorias de pessoas que podem nos ofender. Primeiro, aquelas pessoas que nós não amamos, não são nossos amigos. Todos nós já fomos ofendidos por alguém que nós não amamos, uma pessoa estranha, uma pessoa que nós não temos relacionamento. E podemos ser ofendidos também por alguém que nós amamos, um pai, uma mãe, irmãos, tias, esposa, marido, sei lá, alguém que nós amamos, um grande amigo ou amiga. Pergunto a você, é mais fácil perdoar uma pessoa que nós não conhecemos e não amamos ou uma pessoa que nós amamos? Não é só mais fácil, mas você fica procurando justificativas para perdoar aquela pessoa que você ama. E você consegue entender e consegue justificar. Então, Jesus, ao perdoar os seus agressores, nos mostra, nos dá o exemplo que devemos perdoar não só as pessoas que amamos e que são fáceis de perdoar, mas perdoar também os nossos verdadeiros inimigos, ou seja, aquelas pessoas que nós não amamos, aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos causam raiva. Às vezes, não só as pessoas nos ofendem, mas elas podem nos magoar e você pode perdoar, mas aquela mágoa persiste, aquela ferida, aquela lembrança daquela ofensa. Então é importante também a gente saber como curar. Procure seu terapeuta. A primeira coisa Jesus nos ensinou, nos dando o exemplo, perdoando seus algozes.
Segunda coisa muito importante, Jesus deu a sua mãe como a nossa mãe. Na pessoa de São João, discípulo amado, discípulo mais jovem, aquele que se autodeclarava o predileto de Jesus, ele é o único apóstolo que vai até a cruz, que participou da paixão enquanto todos fugiram. Ele ficou ali ao lado de Maria, ele suportou a paixão. Muitas coisas poderíamos meditar como suportar a cruz. Ficando ao lado de Maria, ficando ao lado de Nossa Senhora. Então, o discípulo estava ali como homem, dando forças a Maria Santíssima. Mas eu posso pensar de modo espiritual que era Maria Santíssima que estava dando forças a ele para estar ali. Então veja bem, Jesus disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E disse a ela: eis aí o teu filho. E diz a Bíblia que a partir daquele dia o discípulo levou Maria para sua casa. Veja que ali também mostra a maternidade espiritual de Nossa Senhora, que a partir daquele momento assume a missão de mãe da humanidade. E ela assume essa missão de mãe daquele discípulo e como discípulo representa todos nós que somos discípulos de Jesus. E ela cumpre essa missão intercedendo por nós e com a permissão de Deus vindo também nos falar. Muitas vezes Maria manifestou-se visivelmente neste mundo para pessoas privilegiadíssimas, para nos dar uma mensagem, para nos chamar à conversão, para nos fazer voltar a amar o seu Filho Jesus, para que possamos abandonar os nossos pecados insistentemente. Nossa Senhora vem nos falando, cuidando de nós. Então Jesus deu Maria a nós como mãe. Foi a segunda coisa que ele fez na cruz. A terceira e última, ele ofereceu a sua morte em sacrifício. Então, Jesus estava crucificado. Como eu disse, ele se entregou voluntariamente. Não foi algo ocasional, algo que ele não poderia escapar. Não. Ele fez voluntariamente, porque esta era a vontade do Pai. E ele ofereceu a sua morte em sacrifício por nós. Vamos explicar depois qual é o sentido desse sacrifício de Jesus. Então, por cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados, Jesus se submeteu à vontade do Pai de ir até as últimas consequências, até a pior de todas as mortes, até a mais terrível de todas as mortes, o maior de todos os sacrifícios, para mostrar também o maior e infinito amor de Deus por nós. Bom, é a nossa 9ª aula e última aula do ano 2024. Estava muito boa, mas a produção já quer me tirar do ar. Eu vou combinar com vocês o seguinte. Queria pedir que você continuasse comigo para que na próxima aula, eu vou mudar toda a minha programação, em fevereiro, nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Mas eu vou pedir que você coloque nos comentários qual a sua dúvida a respeito da paixão de Cristo, a respeito disso que estou falando. Eu sei que é um assunto muito profundo, então coloca nos comentários a sua dúvida para que possamos aprofundar. A 10ª aula de catecismo, já adianto, será a continuação do tema que tratamos hoje. Continue nos ajudando a evangelizar através da internet.
Deixe o seu like, se inscreva no canal e ouça os nossos devocionais que são postados diariamente às 18 horas. Um Feliz Natal, um ano de 2025 abençoado a todos e meu Jesus maravilhoso, eu confio em vós.